bem-vindos. Nós vamos estudar óxido redução. E aí eu dou ênfase, a dois conceitos, a dois termos técnicos de muita importância aqui para nós, que geram uma certa confusão. Óxido redução é um conhecimento muito importante, ele vai dar base para uma série de questões, inclusive eletroquímica, porém, a maioria dos alunos acabam ficando com medo desse conteúdo, acanhados com relação a esse conteúdo, porque acreditam que é um conteúdo difícil. Não é. Só que ele vai requerer de você um detalhe extra. Você precisa se acostumar com este vocabulário. Química é uma ciência que, assim como outra qualquer, tem os seus conceitos próprios. Então, quando muitas das vezes você não domina o conceito, você tem dificuldade para entender aquele assunto. E aí eu vou lançar a mão hoje de alguns termos técnicos inerentes a este conteúdo. E você precisa lançar mão desses sinônimos. Isso precisa ter significado para você. Quando você lê um texto e tem dificuldade na interpretação deste texto, significa que você está tendo dificuldade com os significados dos termos que ali estão. Por exemplo, eu sou formado em Química pela Universidade Federal de Goiás. Se eu pegar um texto de um curso muito diferente do meu, de um curso que não tenha, que tenha, obviamente, termos técnicos que eu não domino, obviamente que eu vou ficar perdido, não vou ter um bom desempenho na interpretação desse texto técnico, porque não é a minha área de estudo. Por mais que em ambos os textos, quer seja da Química, quer seja de qualquer outro curso, muito mais distinto do meu, nós vamos ler, posso ler isso nos idiomas da língua portuguesa, mas vou lançar mão de termos técnicos que, para um aluno do curso, faz sentido. Para mim, que não sou daquele curso, posso ficar perdido no processo. Então, a óxido-redução, ela tem uma questão interessante. Duas palavras. Uma é a oxidação e a outra é a redução. Essas duas, e aqui eu tenho, a junção, dessas duas palavras, eu tenho que oxidação é perder, é sinônimo, de perda de elétrons, perder elétrons, tá? Lembrando que o átomo, para você aluno da primeira série, é constituído de prótons, elétrons e nêutrons, certo? Professor, mas você não comentou que o modelo atômico 2020, quarks e leptons? Beleza, mas lembre-se também que nós comentamos que o que vale é o modelo atômico atual, que foi proposto em 1900, concluso, vamos dizer assim, os principais pontos elencados naquele modelo vão ali de 1916 a 1932. Esse é o modelo atômico atual. Tá? Então, oxidação é perda de elétrons, porque se o átomo tem prótons, elétrons e nêutrons, você já sabe que só vai mexer em prótons e nêutrons quando você estiver mexendo no núcleo. Aí tem um assunto específico da química para tratar isso, que é a radioatividade, e 99% do resto do curso você vai mexer com os elétrons, tá? E reduzir, a redução é ganhar, é sinônimo de ganhar elétrons. Então aqui, isso é muito importante, nós vamos usar outros termos que serão abordados no futuro, mas basicamente, oxidar é perder elétrons, reduzir é ganhar elétrons. Obviamente, como nós acabamos de estudar propriedades periódicas, houve um salto do conteúdo em função da nossa distribuição de conteúdo por vários professores que nós temos no ensino médio. Os outros professores vão seguir com os conteúdos que seguem após as propriedades periódicas, ligações iônicas, covalentes, metálicas, as próprias geometria molecular e polaridade das ligações e molecular, e a gente já vem para este assunto de oxidação e redução. Obviamente que oxidar está associado ao conceito de energia de ionização, eu vou fazer um asterisco aqui, porque você sabe que a definição de energia de ionização requer que o átomo esteja no estado gasoso, tá?
Mas obviamente que perder elétron significa absorver energia para esse elétron sair, só para fazer uma referência do que você tem que estar lembrando. E redução, que é ganhar elétrons, está associado ao conceito da propriedade periódica de afinidade eletrônica, que eu também vou fazer aqui um asterisco para você se lembrar que a definição, o conceito de afinidade eletrônica é quando um átomo recebe um elétron e libera essa energia. Mas esse átomo tem que estar no estado gasoso por definição. Tudo bem? Eu estou aqui fazendo menção às propriedades para você lembrar do processo energético de entrada e saída do elétron. Tudo bem? Então, a parte que muito importante desse processo de oxirredução é que existem 7 regras. Há livros, existem livros que vão reduzir isso para 5 regras, outros vão por 6, outros vão por 7, outros vão até 9, 10 regras. São as mesmas regras. É que algumas vezes a gente aglutina uma, outras vezes a gente separa outras. Fique tranquilo. As regras gerais são escritas aqui para você. É o que você precisa saber. Se você, a partir da resolução dos exercícios, isso vai gerar em você uma certa tranquilidade para lidar com essa regra, uma certa afinidade às informações que ali estão, e você vai ter uma memorização natural. Então não vou pedir aqui que você decore regras, não há necessidade. O estudo contínuo, tá, de todas as disciplinas com a resolução de exercícios, seguindo aquele planejamento que nós discutimos no início do nosso curso, vai incorrer, vai gerar em você a memorização natural do conceito. Tá? Então, eu vou apresentar um outro detalhe aqui para nós, que é o NOx. O NOx é uma sigla que representa número de oxidação. Lembrando que é só oxidação? Não, ele também contempla redução, mas a palavra NOx, né, vem de... há autores que vão trazer que na verdade não é número de oxidação, é número de óxido-redução. E eu concordo mais com esses autores. Por que eu concordo com o número de óxido-redução? Porque ele demonstra uma tendência, né? Então vamos lá, vamos pôr a definição. Apresenta, né? Apresenta uma tendência que o elemento possui em oxidar e ou reduzir, tá? Número de oxidação, número de óxido, redução. Então, nós vamos estudar as regras para determinação desse NOx, desse número de óxido-redução. Lembrando, mais uma vez, que oxidar é perder elétrons e reduzir é ganhar elétrons. Por que a gente está aprendendo isso? O enfoque desse capítulo, desse livro, é trabalhar o balanceamento das equações químicas, tá? Equação química nada mais é do que uma representação de uma reação química. Então, quando eu escrevo, por exemplo, tá? HCl aquoso mais NaOH aquoso produzindo NaCl aquoso mais água no estado físico líquido. Quando eu escrevo isso para você em azul, conforme está no código, isso é uma equação química. Você aprendeu isso no ano passado, que as equações químicas representam as reações. Isso não é uma reação química. Eu não tenho em mãos nem uma solução de ácido clorídrico e nem uma solução de hidróxido de sódio. E nem tampouco estou colocando os dois em contato para que ocorra uma reação de neutralização ácido-base, produzindo cloreto de sódio e água. Eu não tenho isso em mãos. Então não estou fazendo uma reação química. Ali no quadro eu tenho uma equação química que representa a reação química. Então eu estou usando toda uma simbologia HCl que representa a substância, né, do cloreto de hidrogênio, porém na forma aquosa é ácido clorídrico, porque na forma gasosa, como é
nessa temperatura e pressão, essa substância é um gás, tá? O cloreto de hidrogênio é um gás, porém, se você borbulhar em água, você aumenta a dissolução dele e você cria uma solução de ácido clorídrico. Se eu dissolver hidróxido de sódio, que é um sólido nessa temperatura e pressão, em água, eu vou ter uma solução de hidróxido de sódio. Ao misturar ambas as soluções, e aí tem outras questões que nós vamos avaliar, se está dentro das quantidades secométricas, pureza, entre outros assuntos, mas basicamente é isso. Vai produzir, né, uma reação de dupla troca, uma reação de neutralização. O cátion de um vai se juntar ao ânion do outro, tá aqui, água líquida, e o cátion do segundo elemento se une ao ânion do primeiro. Na verdade, como esse sal é solúvel, eles vão permanecer separados em solução, né, solvatados, enfim. O que eu tenho aqui é uma equação que representa a reação. E no futuro, né, ainda nas próximas semanas, nós vamos aprender a balancear essa equação. Por quê? Porque vocês sabem daquela famosa lei de Lavoisier, que fala acerca da conservação das massas na natureza. Ele vai dizer que na natureza, né, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. O que ele quis dizer? Que a massa dos reagentes tem que ser igual à massa dos produtos. É claro que ele faz uma ressalva que isso só é válido num sistema fechado, porque se você produzir um gás e o sistema estiver aberto, esse gás vai, né, sofrer difusão na atmosfera e você vai perceber a diferença de massa. Mas o gás foi produzido. Então repare, e aí nós temos essa seta, que é algo muito importante numa equação química, que ela separa os reagentes, que vêm primeiro, dos produtos, que são fruto daquela reação. Então essa seta, ela representa a transformação química, a transformação da matéria. Tá? Obviamente que essas transformações de matéria sempre envolvem energia, não existe transformação sem energia, tá? Sempre. E aqui eu tenho uma neutralização ácido-base, produzindo um cloreto de sódio e água. Se eu não posso criar, se eu não posso destruir a matéria e nós temos que trabalhar com uma conservação de matéria, é muito mais fácil você igualar os átomos. Em outras palavras, eu estou dizendo que o número de átomos antes precisa ser igual ao número de átomos depois. Professor, mas átomos não está associado ao conceito do mol, da constante de Avogadro de 6,02 vezes 10 a 23? Sim, não é isso que eu estou dizendo aqui que você vai ter que fazer. Conta o número de elementos químicos aqui que compõem as substâncias. Por exemplo, H, eu tenho 1, com mais um aqui, ó. O hidrogênio aparece 2 vezes antes da seta. Aqui, depois da seta, eu tenho 2 hidrogênios. Então, repare, o número de hidrogênios antes é igual ao número de hidrogênios depois, por exemplo. E existe um macete, onde nós seguimos o que a gente brinca como regra do macho: metal, ametal, carbono, hidrogênio e oxigênio. Isso é uma sequência para facilitar a sua vida na hora de um balanceamento de equação por tentativa, que é uma das formas que nós temos. Então, nós não podemos começar com hidrogênio, nós vamos começar com quem? Com o sódio, que é o nosso metal. Então tem um sódio antes da seta, tem um sódio depois da seta. Depois nós vamos para o ametal, tem um cloreto antes da seta, tem um cloreto depois da seta. Repare que eu disse cloreto e não cloro, porque é o nome do ânion daquela espécie. Temos um hidrogênio aqui, com mais dois hidrogênios. Um oxigênio antes, um oxigênio depois. Então repare que o número de elementos antes e depois são exatamente os mesmos. Significa então que essa equação já está balanceada. Ok? Mas nós vamos discutir balanceamento mais para frente. O nosso enfoque aqui é estudar as regras da oxidação, porque posteriormente faremos balanceamento tanto por tentativa quanto por óxido-redução. Então vamos às regras. Como vocês viram as propriedades periódicas, vocês perceberam que os átomos têm algumas tendências, né? Nós vimos que o caráter metálico na tabela periódica ele aumenta de cima para baixo, da direita para a esquerda. Então esses elementos aqui de baixo da tabela, né, do seu canto, do canto esquerdo da tabela, na parte inferior, são os que apresentam maior caráter metálico, ou maior eletropositividade. O que isso quer dizer? Que tem forte tendência a perder elétrons. Então, nós vamos colocar algumas regras que vocês já, enfim, são bem costumeiras. Antes de seguirmos com as regras para a determinação do NOx, vale relembrar a definição que átomo
é diferente de um íon. Vocês já estudaram isso esse ano, eu só vou relembrar aqui para que você não se perca. Átomo é diferente de um íon, porque o átomo eu tenho o número de prótons, partículas positivas, numericamente igual, isso aqui não é nêutrons, tá? Ao número de elétrons, partículas negativas. A gente falou isso na live mais cedo. Nos íons, os prótons são numericamente diferentes do número de elétrons, tá? Isso aqui não é nêutron, isso aqui significa numericamente. Primeiro, prótons e elétrons possuem cargas distintas. Embora em módulo elas sejam iguais, 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, um é positivo e outro é negativo. A massa de um próton é 1846 vezes, ou aproximadamente 2.000 vezes, maior do que a massa do elétron. Então eles não são iguais. É por isso que o termo ali igual, eu estou falando em quantidades, tá? Então quando o número de cargas positivas é igual ao número de cargas negativas, eu tenho uma espécie que é neutra. Né? Do que eu estou falando? De cargas elétricas. Então, ela é eletricamente neutra. Ali eles são diferentes. Então eu tenho uma espécies que são eletricamente carregadas. O que quer dizer eletricamente carregadas? Ou tem cargas positivas ou tem cargas negativas. E aí surge, né, algo muito importante, que é o conceito de cátions, que são espécies que são deficitárias de elétrons, então o número de prótons é maior que o número de elétrons, e os ânions, que são espécies ricas em elétrons, onde o número de prótons é numericamente menor que o número de elétrons. Então repare uma coisa muito importante. O que a gente chama de átomo são espécies da composição da matéria neutros, onde o número de prótons, o número de partículas nucleares positivas são iguais aos números de elétrons, que são as partículas negativas do átomo que estão na eletrosfera. Quando esses números são diferentes, eu vou ter uma espécie carregada, então eu deixo de ter um átomo e eu tenho agora um íon. Tá? Se você achar algumas videoaulas no português de Portugal, né, no português falado lá em Portugal, na terrinha, você vai ver íon. É a forma que eles traduziram. Tá? Para nós aqui, íon. Eletricamente carregado significa então que se eu tenho maior número de prótons do que elétrons, eu tenho um cátion. Se eu tenho. Mas espera aí, como que eu tenho mais elétrons? Desculpa, mais prótons do que elétrons? Eu dei um próton a mais para esse átomo? Não, ele perdeu elétrons. Opa, falei perdeu elétrons? Perdeu elétrons não é sinônimo de oxidar? E o ânion é aquele que tem mais elétrons do que prótons. Eu já avisei para você que você só vai mexer em prótons basicamente em radioatividade. Sendo assim, você está mexendo sempre com quem? Com elétrons. Então, cátion é uma espécie que sofreu oxidação? Sim. E ânion é uma espécie que sofreu redução? Sim, também. Sim, para ambas as questões. Ok? Então, repare como isso está associado ao nosso processo de óxido-redução. Bom, então eu vou apagar agora e nós vamos anotar as regras para determinação do número de oxidação. Ok? Tá? O NOx é o número de óxido-redução, ou em alguns livros textos vocês vão achar número de oxidação. Primeira regra. Toda substância simples possui NOx igual. Eu não vou pôr a palavra igual não, já vou pôr o sinal de igual para ficar bem fácil. Possui NOx igual a zero. Tá? Então, quais são os exemplos de substâncias simples? No estado sólido, a partir ou de que nós vamos chamar de sólidos covalentes, depois vocês vão aprender tudo isso quando estudarem ligações covalentes, vocês vão aprender que nós temos
sólidos moleculares e tem sólidos covalentes, tem uma diferençazinha, o professor que for ensinar isso para vocês vai trabalhar isso mais com calma. Mas basicamente, metais, produtos de ligação iônica, que é a unidade formal, e aí você vai trabalhar sempre com fórmula mínima, ou até mesmo os sólidos covalentes, nós representamos eles, enquanto substâncias simples, apenas pelo símbolo. Então, carbono. Tudo bem que no carbono, como tem alguns alótropos do carbono, a gente tem o costume de colocar um D, tá, para diamante, um GR que vai representar o carbono grafita, né, o mineral. Você tem, enfim, fullereno, C60, C300, tem vários tipos hoje de alótropos conhecidos, então a gente pode indicar também aqui que alótropo você está lidando, tá? Lembrando que a substância simples, a regra é por substância simples, e não por alótropo mais estável. Então O2, que é o oxigênio, O3, que é o ozônio, N2, que é o nitrogênio. A maioria dos gases, a maioria das substâncias simples, que são gases a nossa pressão e temperatura, vão formar moléculas diatômicas. Terceira regra, muito importante mesmo. Terceira não, segunda. Toda substância. O que isso quer dizer? Imaginemos a seguinte situação, tá? Eu posso ter aqui NaCl. Isso aqui é uma unidade formal, uma fórmula mínima do cloreto de sódio. Produto de uma ligação iônica, um sólido cristalino, que tem um arranjo bem bacana, onde cada sódio está ligado a 6 clóridos, cada clórido está ligado a 6 sólidos, vamos ver um caso agora. E aí se eu aplicar aqui o NOx desse cara, depois vocês vão aprender a calcular, é mais 1. Calcular não, vocês vão aprender a aplicar isso. O NOx desse aqui é menos 1. Então se você fizer o somatório aqui do NOx, vai ser o somatório, né? Aqui vai ser igual a 0. Somatório das cargas do cátion e do ânion, tá? Então, imagine aqui, H2SO4. Você vai ver regras hoje onde o H é mais 1, em alguns casos, o oxigênio é menos 2 na maioria dos casos. O enxofre tem uma variação, vou chamar de X. Então, eu vou usar essa regra para calcular o enxofre. Olha, como é que vai ficar aqui? 2 vezes mais 1 mais X, que é 1, não está aparecendo, você já sabe que é 1, mais 4, que multiplica menos 2, tudo isso tem que ser igual a 0. Fazendo um pouquinho de conta, você vai descobrir que o enxofre aqui, ó, tem que ser mais 6 para zerar todo esse somatório de NOx. Então é muito útil essa regra para a gente determinar o número de oxidação de substâncias que sofrem variação nesse NOx dentro de compostos que tem uma configuração binária, ternária, quaternária, etc. Ajuda muito, tá? Vamos fazer aqui mais um, vou calcular o ácido fosfórico, H3PO4. Mesma coisa, esse cara vocês vão aprender porque é mais 1, esse aqui menos 2, esse aqui a gente chama de X porque o fósforo pode variar. Então 3 vezes mais 1, mais X, mais 4, que multiplica menos 2, tudo isso tem que ser igual a quanto? A 0. E este X vai dar mais 5. 4 vezes 2, 8, menos 3, isso mesmo, mais 5. Pronto, facinho, tá? Então a segunda regra é muito importante. Vocês vão usar ela bastante. Terceira regra, vamos falar dos íons. Primeiro, monoatômicos é mais fácil. Íon, tá? Então, a carga do próprio íon, eu tenho uma situação bem interessante aqui para nós, tá? E agora vamos, né? Não menos importante. Então, os íons monoatômicos apresentam NOx. Os íons monoatômicos apresentam NOx igual a carga do próprio íon. Então, exemplo disso, ó, nós podemos ter Na1+, ferro 2+, ferro 3+, cádmio 2+. Podemos ter ânions? Podemos ter ânions. Podemos ter, por exemplo, flúor 1-,
tá? Oxigênio, 2 menos, e aí sucessivamente, tá? Então, íons monoatômicos apresentam NOx que são iguais à carga dos próprios íons. Vamos agora para a regra de número 4, que vai falar sobre a carga de íons compostos, tá? Então, quarta regra, agora vamos pegar aqui, por exemplo, CO3, 2 menos. Então, o NOx do carbono aqui, que pode ser de menos 4 a mais 4, depois a gente vai discutir NOx máximo e mínimo, você vai chamar ele de X, aqui é menos 2, então eu vou ter aqui X mais 3, que multiplica menos 2 é igual a menos 2, você vai descobrir que X é igual a mais 4, então o carbono tem o NOx mais 4 quando nos carbonatos. Podemos pegar um outro ânion, vou dar uma variada, não vou usar o sulfato e nem o fosfato. Vamos pegar aqui, ó, esse ânion aqui, ó, ClO4, 1-, tá? Esse aí é o ânion perclorato. É muito comum eu tenho esse cuidado, você que é meu aluno, que estudou ligações comigo em algum momento, sabe que eu tenho esse cuidado. A gente, quando está trabalhando com a proposta de ligações iônicas, acaba falando, todos os elementos ficam estáveis quando adquirem 8 elétrons na última camada por causa dos gases nobres. Legal, teoria do Pedro. Só que a gente tem o costume de apresentar o princípio da construção, o diagrama, né, da construção, o Aufbau, diagrama de Evans-Madelung, 1s2, 2s2, 3s2, etc, etc. E aí, ao mostrar para vocês, a gente olha a camada de valência e fala, quantos elétrons tem na camada de valência? 7. O que é mais fácil? Ganhar 1 ou perder 7? Primeiro, todo átomo que ganha elétron libera energia, então sempre ganhar é mais fácil. Porque ao perder energia, precisa absorver energia. Tá? Vai ocorrer uma redução em função de uma estabilidade? Vai, mas aí você tem que avaliar outros critérios para chegar nessa conclusão. Acontece que nem sempre o elemento vai ganhar elétrons. O cloreto, por exemplo, o cloro é um elemento da família 17, que tem 7 elétrons na última camada, e aí você vai ter a tendência a dizer que ele vai ganhar 1, mas aqui ele apresenta o NOx máximo, tá? Onde ele perde o 7. Vamos fazer essa continha? Aqui a gente vai chamar de X, o oxigênio você já vai dar as regras, na maioria dos casos é menos 2, então aqui vai ficar X mais 4, que multiplica menos 2, tem que ser igual à carga do ânion, 1 menos 1, tá? E você vai descobrir que esse X aqui é mais 7. Significa que esse cloro perdeu 7 elétrons, tá? Ligados a um elemento mais eletronegativo. Faz sentido, porque a gente sabe que essa tendência, tá? O número de oxidação, a tendência entre ganhar ou perder elétrons, tem a ver com uma série de questões. Energia de ionização, afinidade eletrônica, eletronegatividade e eletropositividade, principalmente. Ao avaliar todas essas questões, fica mais nítido o porquê que ele tem tendência, tá, em perder esses 7 elétrons. Agora nós vamos para a quinta regra. Vamos trabalhar aqui a proposta do hidrogênio. O hidrogênio não. O oxigênio primeiro, depois o hidrogênio, ele é menos complexo, vai sobrar mais espaço para o oxigênio. O oxigênio na maioria dos compostos apresenta NOx igual a menos 2. Nos peróxidos, vocês já vão ver uma classe, né? O NOx é igual a menos 1. Nos superóxidos, o NOx é igual a menos meio.
Substâncias simples eu não vou citar, que NOx seria zero, né? O2 ou O3. E quando, e somente só, né? Quando ligado ao flúor, ele vai ter NOx mais 1 para o composto O2F2 e NOx igual a mais 2 quando o composto for OF2, que você vai ver que são sais, tá? E aí vamos aos exemplos. Exemplo onde o oxigênio, né, é menos 2 na água, aqui mais 1, menos 2. Na maioria dos compostos que eu coloquei oxigênio, você já está vendo que ele é menos 2. Agora, vamos dar uma olhada no que é um peróxido. Peróxido é uma situação onde, por exemplo, nós temos hidrogênio aqui fora de geometria, tá? Oxigênio, oxigênio e hidrogênio. Isso aqui é a água oxigenada, H2O2, ou também conhecido como peróxido de hidrogênio. Não existe só esse peróxido, eu posso ter peróxido de metais, eu posso ter peróxidos orgânicos, tá? Mas o que eu quero chamar a sua atenção aqui nesse peróxido? É que, bom, o hidrogênio você já vai aprender daqui a pouco, o NOx dele é mais 1. Esse aqui também é mais 1. Então, repare, eu tenho duas cargas positivas, porque o oxigênio é mais eletronegativo, ele vai distorcer a nuvem eletrônica para próximo dele. Significa que se os hidrogênios estão positivos e surge ali duas cargas positivas, obedecendo a regra que a gente viu anteriormente, que uma substância composta apresenta NOx igual a zero, eu preciso fazer surgir ali, né, duas cargas negativas, mas eu tenho dois átomos de oxigênio. E aí, quem que é mais eletronegativo? Olha a pergunta capciosa. Oxigênio ou oxigênio? São iguais. Essa batalha não vai ser vencida por ninguém. Então, neste caso, a gente tem que fazer a seguinte conta. Eu preciso fazer uma carga menos 2 surgir, porém eu tenho dois átomos de oxigênio. É a mesma coisa que você deixar cada um deles sendo menos 1. Tá? É daí que surge a proposta do peróxido. Tá, e o que seria então o superóxido? Mesma coisa, eu vou usar aqui o superóxido de hidrogênio, onde nós teríamos isso aqui, ó, HO. Essa mesma ideia, tá? Eu estou usando um composto semelhante para que você tenha a mesma apreensão de conhecimento. Ó, mais um. Bom, e agora eu tenho que fazer surgir uma carga menos 2, porém eu tenho quantos oxigênios? 1, 2, 3, 4, e todos têm a mesma eletronegatividade. Então, na verdade, quando eu tenho essa situação de átomos iguais, essa carga em questão vai estar deslocalizada, distribuída de maneira homogênea por todos eles. Vocês vão estudar isso depois com outro nome, outro conceito, mas a ideia é a mesma. Isso aqui então vai dar menos meio, tá? Menos meio. E, bom, ligado ao flúor, porque o flúor é mais eletronegativo que o oxigênio, o princípio aqui é o mesmo. Agora imaginem um flúor aqui, o flúor é mais eletronegativo, eu vou ter menos 1 em cada flúor, menos 2 para zerar, mais 2 em cima de 2 oxigênios. Mesma ideia, tá bom? Então, tá aí a regra do oxigênio. Vamos agora avaliar um outro composto que apresenta, um outro elemento químico. Composto não, outro elemento químico que aparece muito na formação dos nossos compostos, que é o hidrogênio. E que ele tem uma regra bem fácil de lidar. Tá? A sexta regra, nós já estamos caminhando para o fim da aula. O hidrogênio quando a esquerda da fórmula, eu já expliquei isso para vocês, a fórmula de um composto é escrita em ordem crescente de eletronegatividade, então da esquerda para a direita, por isso que eu já estou propondo, quando ele está à esquerda da fórmula,
ele tem essa tendência, né, de ter características positivas, apresenta NOx igual a mais 1. Então, quando ele está à esquerda da fórmula, ele tem NOx mais 1, já vou mostrar aqui uma exceçãozinha. Quando substância simples é zero, não precisa escrever, já está previsto, né? E quando à direita da fórmula é ligado a átomos metálicos, né? De forma então que a gente chama de hidreto metálico. O NOx vai ser igual a menos 1. Bom, então vamos ver essas situações. Vou apagar essa parte aqui do oxigênio, que já foi. Lembrando que essa aula é uma promessa que eu havia feito para vocês, meus alunos. Nós fizemos uma live hoje cedo. A plataforma que nós estamos utilizando apresentou alguns problemas técnicos, não me permitiu entrar online. Isso é devido ao excesso de pessoas que estão utilizando a internet. Ocorre naturalmente um aumento de demanda e as plataformas, algumas deram problema, e nós fizemos essa live hoje cedo numa outra plataforma, mas que não permitia a qualidade das imagens do quadro, e eu prometi a vocês que eu regravaria a aula que foi transmitida ao vivo para a gente apresentar para vocês. Lembrando que a ideia é a mesma. Eu estou gravando isso aqui sem cortes, vou ficar praticamente sem cortes, como se estivesse realmente na aula que nós fizemos hoje cedo. Lembrando ainda, neste caso, que eu tenho aqui, exemplos para o caso do hidrogênio. Então eu tenho, quando ele está à esquerda da fórmula, aqui menos 1, mais 1. Posso ter aqui só binário? Não, ternário. HNO3, aqui vai ser menos 2, mais 5, mais 1. Ele já ia ser mais 1, aqui que você pode ir o X para achar. Tá? Entre vários outros, cuidado, esse aqui que eu queria falar, NaOH. Esse aqui você vai falar assim, professor, mas ele não está escrito à esquerda da fórmula, ele está escrito à direita da fórmula. Então eu já sei, é um hidreto? Não, filho, não é um hidreto, porque os hidretos são binários. O que eu tenho aqui, na verdade, esse cara aqui é um metal alcalino, mais 1. Esse cara aqui é mais 1, e esse cara aqui é menos 2. Então, para zerar, o que seria o hidreto? Isso aqui, NaH. Então aqui eu tenho mais 1, aqui eu tenho menos 1. MgH2, aqui eu tenho mais 2, aqui eu tenho menos 1, etc. Tá? Bom, sétima regra, já estamos caminhando para o final, tá? Os elementos que constitui a família 1. Quem que é a família 1 da tabela periódica, gente? A família dos metais alcalinos. Apresentam NOx igual a mais 1. Tá? Esse NOx é fixo, mais 1. Quais são os elementos da família 1? Lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. Os elementos
da família 2, nesse caso aqui, nós estamos falando dos metais alcalinos terrosos. Apresentam NOx igual a mais 2. Existem outros elementos, a gente gosta de mostrar prata, cádio, não vou entrar nesse mérito não. Vou continuar falando de família, tá? Os halogênios e aí os halogênios que eu estou falando aqui é o flúor, o cloro, o bromo e o iodo, tá? O astato não vai entrar nessa questão. E o tenecino é um elemento que tem tempo de vida muito curto, porque é radioativo, não, o astato também é, mas o tenecino, ele é um elemento artificial, então não entra nesse mérito, tá? Os halogênios, que são da família 17, quando, né? Em compostos binários. O que são compostos binários, pessoal? Compostos binários são aqueles formados por apenas 2 elementos. Então, em compostos binários e à direita da fórmula, né, apresentam NOx igual a menos 1. Então, para a gente encerrar aqui, vamos apresentar alguns exemplos. NaF, fluoreto de sódio. Bom, sódio, metal alcalino, mais 1. Fluor, elemento dos halogênios, um composto binário, à direita da fórmula, menos 1. E aí você pode ter vários outros, tá? Não vai fazer aqui diferença. Posso ter dos metais alcalinos, né? MgO, alcalinos terrosa, que é mais 2, menos 2, e assim vai sucessivamente. Tudo bem? Gente, espero que vocês tenham aproveitado esse momento. Foi um prazer estar aqui com vocês. Até o nosso próximo encontro, nossa próxima aula, nosso próximo vídeo. Tá? Fiquem com Deus, até o nosso próximo vídeo na semana que vem.